Boa noite, graça e paz. É bom estar com os irmãos mais uma vez. E hoje eu gostaria muito de fazer uma reflexão com vocês sobre... A gente vai estar... Pode até parecer cansativo, mas a gente vai estar mais uma vez falando, dando uma pequena pincelada como introdução sobre o momento que a igreja tem vivido, sobre o compromisso que a gente, como cristão, tem que ter com o nosso Deus e com a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo. No nosso caso, nessa igreja, que é a igreja na qual nós nos reunimos, a Igreja Evangélica Missão e Vida. Mas eu quero compartilhar com os irmãos coisas que Deus tem falado comigo a respeito desse compromisso que a gente tem que ter, levando em consideração inclusive o momento que a Igreja de Jesus Cristo tem vivido no mundo, pelo menos aqui no Brasil. Tenho conversado com muitos pastores, o pastor até Edinho citou isso na pregação dele na semana passada, sobre o que a gente tem falado muito, sobre o momento vivido pela igreja. E a gente precisa estar trazendo a nossa reflexão, a nossa mente, para que nós possamos realmente viver uma vida comprometida com o Evangelho, vivermos como os verdadeiros cristãos que dizemos ser, e olhando também para a igreja local, que é a igreja que a gente se reúne. E para que a gente possa fazer isso, e primeiro eu gostaria de dizer para os amados que estão aqui, que são os levitas que estão à frente hoje aqui, que a gente às vezes fala algumas coisas, viu, Neto, que a gente fala muitas vezes da boca para fora. E hoje, aqui, eu percebi muito que a gente também deve louvar com um ouvido espiritual. Porque hoje aqui, amados, eu não sei como é que foi para vocês, mas parecia que havia um grupo muito grande de pessoas aqui cantando. Eu não sei se vocês perceberam ou sentiram isso. Mas isso tem a ver com aquilo que eu quero ouvir do Senhor. E isso eu faço com um ouvido espiritual. Se a gente for no natural, a gente não vai ter sentir o que eu senti, e provavelmente outras pessoas sentiram durante o louvor aqui na igreja. O grupo não é grande, é um grupo pequeno. Mas a impressão que deu pela presença do Espírito Santo de Deus entre nós é que havia um belo grupo cantando aqui. Foi muito bom, muito gostoso. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se humilhar, a gente precisa se esvaziar, para que a gente comece a viver e a ouvir coisas que não são do natural, que são do espiritual de Deus. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então eu vou pedir para que a gente cante mais uma vez só o refrão. Eu falei com o Neto que na minha época era estribilho, né? Mas estribilho é coisa muito lá atrás, do século passado. Então eu vou falar para a gente cantar o refrão de novo dessa música. Amém? Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu enviarás os teus ouvidos ao meu clamor.
amado, Tu és o nosso Deus. Tu és o dono das nossas vidas. Ensina-nos a nos humilharmos diante de Ti, diante da Tua majestade, porque só vale mesmo a pena se for na Tua presença, Senhor. Se não for na Tua presença, não vale a pena. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Que possamos ouvir a Tua voz. Que possamos viver como o corpo de Cristo aqui na terra, verdadeiramente. Abençoa os meus irmãos, os que estão aqui nessa noite, os que estão assistindo pela live, que eles possam sentir a Tua presença, como nós estamos sentindo a Tua presença aqui nesse lugar. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pelas nossas faltas, pela nossa rebeldia, pela nossa infidelidade. Tem misericórdia de nós e restaura em nós o Teu amor, o amor que devemos ter por Ti. E usa essa igreja. Te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos que foram levantados aqui nesse lugar. Nós sabemos que isso é um privilégio nosso, poder participar da implantação do Teu reino aqui na terra. Que esses recursos sejam bem empregados. Quebra também tanta arrogância do nosso coração e que nós possamos realmente participar desse momento com o coração alegre. Sabemos que vivemos dias difíceis e se existem irmãos que não estão podendo participar desse momento, ajuda-o, Senhor. Abra portas de emprego, de serviço, para que as pessoas possam contribuir aqui na Tua casa, mas que também tenham mantimentos nas suas casas, para que possam ter uma vida digna, Senhor. Esse é o nosso clamor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Neto, você fica... Rogério, fica à vontade também. Amados, mais uma vez, boa noite. Eu estou muito feliz, mais uma vez digo, de estar podendo estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Boa noite também para as pessoas que estão em casa, que não puderam estar aqui, mas que estão assistindo pela live. E como eu disse no começo, o nosso texto se encontra em Mateus 13, dos versículos 9 a 17. Mas você não precisa ler agora não. Eu gostaria muito de, como eu falei, nessa introdução, nessa breve introdução, lembrar que a igreja de Jesus Cristo, as igrejas que realmente querem viver um verdadeiro evangelho, um evangelho baseado na palavra de Deus, e como isso exige de nós um compromisso. É nesse sentido que eu vou fazer essa reflexão, dirigir a mensagem. Mas percebamos todos nós que temos vivido dias difíceis como igreja, amados. Isso não é uma exclusividade da nossa igreja. Eu tenho falado isso já há algum tempo aqui. Tenho conversado com o pastor Edinho, com os pastores da igreja. Tenho conversado com outros pastores de outros estados. E o problema é o mesmo. A igreja tem se esvaziado. Muitas pessoas têm deixado de ir à igreja. A gente talvez, se fizéssemos uma reflexão e um estudo profundo e sério, talvez nós descobríssemos até que uma grande parcela de culpa sejam das próprias igrejas, por aquilo que ela vem fazendo com as pessoas. Mas a verdade é que tem muita gente desigrejada, que prefere ficar em casa,
e talvez assistir uma live, ela escolhe o pregador, escolhe o louvor, escolhe tudo, mas não participa mais efetivamente do corpo de Cristo. Amados, eu creio que a mídia, os recursos que nós temos hoje são válidos. Eu não estou dizendo que não são válidos, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente perde o calor do corpo de Cristo. Mas isso é uma característica das igrejas hoje, e isso não vem do advento da pandemia, na minha opinião. Isso é anterior à pandemia. Isso já vem acontecendo há alguns anos. A pandemia acelerou, a pandemia trouxe à tona essa situação muito mais às claras. Por quê? Porque a pandemia nos obrigou a ficar em casa, a fazer tudo virtualmente. A gente não pode se encostar mais, a gente não pode se tocar mais. Então, efetivamente, eu tenho no meu coração que essa pandemia é mais uma das sutis armadilhas do nosso inimigo para nos afastar e para enfraquecer a igreja. E é sobre isso que a gente precisa tratar. É sobre isso que a gente precisa refletir. Porque isso vai fazer parte da nossa história como igreja. Seja ela o nome, a placa que ela tenha, as igrejas vão precisar recomeçar. E por outro lado, a pandemia também é um estímulo para que a gente recomece. E quem sabe, aproveitando até a tecnologia, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Mas nós vamos precisar recomeçar. Mas eu quero dizer para os amados que nada substitui esse momento que a gente tem reunido como corpo de Cristo na igreja, porque é onde a gente se encontra, porque é onde a gente estabelece estratégias, onde a gente estabelece relacionamentos e a gente cresce, um ajudando o outro, cresce como corpo de Cristo. Nós vamos ter que repensar, amados, tudo que a gente tem feito até aqui. A pandemia vai ser um marco. Como eu já disse, o mundo não vai ficar melhor por causa da pandemia. O mundo não vai ficar melhor. A humanidade vai continuar sendo uma humanidade pecadora e infiel, carente da presença de Jesus Cristo na vida deles. Isso não vai mudar. E para isso, a igreja tem que se preparar. É um desafio para todos nós. Mas eu falei de compromisso. Um compromisso cristão que todos nós devemos ter também. Primeiro, um compromisso com Deus. Como tem sido o meu compromisso com Deus, amado? Eu não vou pregar sobre isso, mas eu gostaria muito que você refletisse e entendesse com os ouvidos espirituais, porque não é no natural que às vezes a gente entende as coisas, que nós somos o povo de Deus. O meu compromisso é com Deus, e se eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Eu posso vir aqui aos domingos, eu posso até ofertar e dizimar, mas eu não participo efetivamente do corpo de Cristo. Então a primeira coisa é ter compromisso com Deus. Acima de qualquer coisa, compromisso com Deus. Porque isso faz parte da nossa caminhada. Quando eu tenho então compromisso com Deus, eu passo a ter compromisso com a igreja de Jesus Cristo. A igreja local. A igreja onde eu me reúno, onde eu também me alimento da palavra de Deus. Mas eu tenho que ter compromisso com Deus antes de ter compromisso com a igreja de Jesus Cristo. E uma outra coisa que eu gostaria de falar a respeito de compromisso é que quando eu tenho compromisso com Deus, eu passo
a entender e a reconhecer a minha identidade. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu acho que a igreja de Jesus Cristo está perdendo a sua identidade. Identidade, o nome está dizendo, é aquilo que nos identifica. No livro de Mateus, no capítulo 21, versículos 42 e 43, diz assim na minha versão, que é da NVI, a respeito de quem nós somos. E diz assim, Mateus 21, 43, diz assim, 42, assim, Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? Jesus está falando dele, ele está contando uma parábola, está explicando a parábola para os sacerdotes, para os líderes religiosos, que estavam cobrando de Jesus com que autoridade ele fazia e falava aquelas coisas. E aí Jesus fala assim para eles, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Ele está falando dele. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Ele está falando isso para os judeus, para a liderança religiosa daquela época. Será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Sabe que povo é esse? Somos nós. Preste atenção, vou ler de novo. Versículo, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Será tirado da instituição religiosa de Israel e será dado a um povo que dê os frutos do reino de Deus. Amados, nós somos esse povo. O povo que deve gerar frutos. Essa é a nossa identidade. E percebam que a gente lê isso no livro de Mateus, amados. Mateus foi o mais judeu dos evangelistas. Para você ter uma ideia, ele não escreve, se você lê na minha versão, mas isso os estudiosos dizem, ele nem fala reino de Deus. As tradições mais ortodoxas, vamos dizer assim, aparece no texto do Evangelho de Mateus, ele fala reino dos céus, porque para o judeu era muito aquém do que eles poderiam citar o nome de Deus. Então Mateus, em vez de falar Deus, reino de Deus, como nós falamos, ele fala reino dos céus, para você ver como ele era judeu. Mas percebam, para justificar o que eu estou falando a respeito de a nossa identidade, percebam que apesar de judeu, Mateus, no seu evangelho, tem duas coisas que são marcantes. Ele inicia o evangelho dele falando de reis magos, reis misteriosos que vieram do Oriente, que vieram de povos gentios. Talvez ele já quisesse e estivesse indicando o que iria acontecer, que os judeus rejeitariam o Messias, e a partir de então, o povo que seria salvo em nome de Jesus Cristo seria o povo dele. Porque percebam que no final do Evangelho de Mateus, na grande comissão, Mateus também cita que os discípulos deveriam ir a todas as nações e fazer discípulos. Não era só mais para os judeus. Apesar dele ser o maior judeu dos evangelistas, ele inicia o evangelho e termina o evangelho falando de que o povo escolhido o rejeitou, mas haveria um outro povo que seria chamado o povo dele e que viveria o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade, amados. Nós somos o povo de Deus, e para isso eu tenho que ter compromisso com Deus.
Não basta vir à igreja, tem que haver compromisso com Deus. Mas também gostaria, nessa breve reflexão, falar sobre o desafio, porque hoje, ao ouvir o louvor, ficou muito claro para mim que talvez o maior desafio de nós como povo de Deus seja o desafio de ouvir a voz de Deus. Amados, nós não temos ouvido a voz de Deus. A gente tem ouvido um monte de vozes do homem natural, vozes da sociedade que está ao nosso entorno, mas nós não temos tido tempo, gasto tempo para ouvir a voz de Deus. Lá em Filipenses, fala que Jesus se esvaziou. Paulo está falando que nós deveríamos ter o mesmo comportamento de Jesus. Nós deveríamos nos esvaziar. Paulo fala isso, e é uma grande verdade. Nós precisamos nos esvaziar. Sabe por quê? Se eu não me esvazio e eu não começo a ouvir a voz de Deus, se eu não começo a ouvir o que é espiritual, eu venho para cá e vou achar que o louvor só tem realmente 4 pessoas cantando aqui. Fica tudo muito natural. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus trata de coisas que são espirituais. A igreja tem se afastado do Senhor porque ela não tem ouvido a voz de Deus. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. A necessidade que nós temos de ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, a gente se posicionar como igreja de Jesus Cristo. E aí então quero que você abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 13, e a gente vai ler a partir do versículo 9. Do 9 ao 17. Mateus capítulo 13, versículos do 9 até o 17. Todos acharam? Todos acharam? Amém? Só para a gente dar uma acordada, fiquem em pé, por favor. Aqueles que puderem, que nós vamos ler a palavra de Deus, só para a gente dar uma esticada, tal, para a gente continuar. Então diz assim na minha versão, você acompanha na sua. Versículo 9, do capítulo 13. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam com os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pode sentar, amado. O versículo 9 já é muito esclarecedor para nós. Essa advertência de Jesus Cristo, que para mim isso é uma advertência de Jesus. Jesus está falando com os seus discípulos e com o povo, e ele está falando por meio de parábolas. E ele fala: quem tem ouvidos para ouvir,
ouçam. Amados, será que Jesus estava falando do aparelho auditivo, do nosso ouvido, uma parte anatômica do nosso corpo? Será que ele disse que ele estava falando? Você tem ouvido, então ouça. Será que era isso? Será que basta ter ouvidos para ouvir a voz de Deus? Será que basta eu ter um aparelho auditivo? Algumas pessoas têm ouvidos, mas não ouvem, porque tem problema de audição. São incapazes fisicamente de ouvir. Então, amados, não basta ter o aparelho auditivo para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ouvir de verdade, com o coração. E a gente percebe que se tem algumas pessoas que não ouvem porque tem problemas de audição, outras não ouvem. E aí que está o problema, amados. E aí que eu acho que é o mais triste, é que tem muita gente que ouve muito bem, mas que não tem ouvido a voz de Deus, pela dureza da sua mente e do seu coração. Muita gente, muitos de nós, em vários momentos da nossa existência, a gente se afasta de tal modo da presença do Senhor, que a gente não consegue ouvir. Sabe por quê? Porque o nosso coração está duro, a nossa mente está muito contaminada, e a gente então não consegue ouvir a voz de Deus. E esse versículo 9 deixa muito claro que existem dois tipos de pessoas. Quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele sabe que tem pessoas que vão ouvir a voz dele, mas tem outras pessoas que não vão ouvir a voz dele. Por isso é que ele está mandando um recado: se você tem ouvido, amado, ouça. A palavra de Deus diz que ouça que o Espírito Santo está falando contigo. E nós precisamos disso. A gente avançando no texto, a gente vê que a resposta, os discípulos perguntam: por que você está falando por parábolas? Aí Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amados, havia muita gente seguindo Jesus. Existia um povo caminhando junto com Jesus. Mas Jesus sabia que dentre essas pessoas, muitas pessoas estavam indo só pelas coisas que Jesus estava fazendo, mas não estavam entendendo, e a palavra não chegava ao seu coração, porque eles eram incrédulos. Talvez eles tivessem ido no oba-oba atrás de Jesus, mas não criam naquilo que Jesus estava falando. Por isso é que eles não estavam entendendo, inclusive as parábolas. Percebam, e o texto de Mateus também fala muito sobre parábola. Tem duas parábolas que eu gosto muito, que é a do joio e do trigo, todo mundo conhece, e também a dos peixes. Amados, aqui Jesus estava falando para todo mundo, ele não estava fazendo distinção de pessoa, ele estava falando para todos. E ali no meio havia joio e trigo, ali no meio havia peixes bons e peixes ruins. É só você seguir no próprio capítulo 13, um pouco mais para frente, que você vai achar essas palavras. Só que vai haver um momento em que vai haver a separação entre o que é joio e o que é trigo, entre o que é peixe bom e o que é peixe ruim, entre os que ouvem a palavra de Deus e aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Isso vai chegar, esse momento vai chegar, amado. Hoje, nós estamos falando para todos, Jesus está falando com todo mundo, mas vai chegar o tempo em que vai haver separação. E a gente percebe nesse texto que os mistérios do reino, ele está falando, porque vós outros, a vós do outro é dado conhecer os mistérios do reino. Significa dizer que mistério do reino é só para quem ouve a palavra de Deus, e a gente só ouve a palavra de Deus com o nosso coração, não é com o nosso entendimento humano.
não é pela minha matemática grega, é pelo coração. É um coração quebrantado, que escuta e guarda as palavras do Senhor, que tem a vida transformada. Então ele começa a perceber e a entender os mistérios do reino do Senhor. E talvez essa seja a nossa dificuldade, porque a gente não tem ouvido com o coração quebrantado, preparado para ouvir a voz do Senhor. E talvez a igreja não esteja mais vivendo os mistérios do reino. E isso a gente vai precisar refazer, porque vai fazer toda a diferença no futuro. Eu preciso começar a ouvir a voz do Senhor. E eu queria avançar um pouco mais, porque em Isaías há uma promessa, uma profecia, e que fala exatamente disso, que uns vão ver, mas se recusam a acreditar. Uns vão ouvir, mas se recusam a ouvir. São capazes até de compreender o que está sendo dito, mas são incapazes de aceitar aquilo que está sendo dito. E talvez nós estejamos vivendo também momentos como esse, em que a gente ouve, a gente até entende, mas pela dureza do nosso coração, isso não faz diferença para mim, isso não mexe com a minha vida. A gente se recusa a aceitar a verdade que vem em Jesus Cristo. E por isso a igreja também tem se enfraquecido, a igreja tem se afastado da essência da própria igreja, que é Jesus Cristo. E eu falo isso porque está em mim também isso. Nós precisamos ouvir com o coração e deixar que a palavra do Senhor entre no nosso coração e faça a transformação que precisa ser feita. Eu preciso me converter realmente às palavras de Jesus. Eu preciso não só dizer que sou cristão, eu preciso viver como cristão. Porque se nós vivermos como cristãos, nós vamos experimentar os mistérios do reino. Se não, amados, a gente vai continuar lutando como seres humanos. E às vezes até a gente dá um passo para frente, mas lá na frente a gente dá 2 para trás. Por quê? Porque nós somos humanos. E a gente vem lutando, suando. Por quê? Porque talvez nós não estejamos ouvindo a voz de Deus. Nós não estamos vivendo como igreja os mistérios do Senhor. Estamos vivendo muito no natural. Não que a gente deve viver no mundo da lua, não é isso que eu estou falando. Mas a nossa expectativa, a nossa esperança é pelo porvir, são em coisas espirituais, não é no natural, amado. No natural eu não vou ouvir a voz do Senhor. E os mistérios não são para qualquer um. É para quem ouve com o coração. Para quem teve a vida transformada. E começa a viver uma experiência que é sobrenatural. O sobrenatural do dia a dia, como eu gosto de falar. Porque o nosso Senhor é o Senhor do dia a dia. Das coisas grandes e das coisas pequenas. No versículo 15 tem uma coisa que eu acho que é muita característica nossa. Vamos ver o que está escrito no versículo 15. Diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível. Na outra versão diz assim, que o coração deles estava endurecido. Não sei como é que está na sua versão. Coração endurecido no grego, a palavra é pacuno, que significa tornar-se insensível, desatento e lento. Amado, para mim isso aqui é uma fotografia da igreja no dia de hoje. Como nós estamos insensíveis, desatentos e lentos.
A gente parece que faz uma morosidade que quem está vendo fala, olha assim, gente, não vai dar certo, porque tanta lerdeza. Quando a gente precisa estar mais ágil, o tempo urge, o tempo exige de nós mais sensibilidade, mais velocidade, mais atenção às coisas de Deus. Mas o nosso coração está duro e nos torna pesados, lentos, insensíveis. Isso é fotografia da igreja, amado, nesses dias, e eu me incluo nisso. E a gente precisa virar esse jogo. Não dá mais para viver assim, senão eu não vou ver os mistérios do reino de Deus. E para concluir, eu gostaria que nós lêssemos os versículos 16 e o versículo 17. Na minha versão diz assim: mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amados, Jesus está falando para os seus discípulos. Os discípulos fazem parte de uma geração em que o cumprimento da promessa estava sendo feita. Por quê? Porque Jesus estava presente, Jesus veio e eles estavam convivendo com Jesus. Então essa geração de discípulos foram a que presenciaram o cumprimento da palavra, daquelas coisas que foram ditas no Antigo Testamento. Aquela geração viveu o cumprimento da promessa de que o Messias viria, e veio, e eles estavam vendo e ouvindo aquilo que Jesus estava fazendo. Agora veja no 17: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ele está falando de profetas e justos do Antigo Testamento, que é uma outra geração. Foi a geração do anúncio da promessa que haveria de chegar. Então, se os discípulos faziam parte da geração que viveram o cumprimento da promessa, os profetas e justos do Antigo Testamento fizeram parte da geração do anúncio da promessa, daquilo que iria acontecer. E a pergunta então cabe: e a nós? E a nossa geração? E nós? Como é que a nossa geração vai ser caracterizada? Por isso que eu comecei falando como um desafio, amados. Porque se existe uma geração que anunciou a promessa, se existe uma geração que viveu o cumprimento da promessa em Jesus Cristo, como a nossa geração vai ser caracterizada? E nós? Eu acho que nós temos um desafio pela frente. Eu tenho certeza que nós temos um desafio pela frente. De sermos a geração, a igreja que ouve a voz de Deus. Se nós não ouvirmos individualmente e como igreja a voz de Deus, eu temo que a nossa vai ser uma geração que vai ser caracterizada por uma igreja que travou, que não avançou. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para vivermos os mistérios do reino aqui na terra. Nós precisamos ser uma geração que, ouvindo a palavra de Deus, as guarda no coração. Amado, não adianta vir aqui o melhor pregador do Brasil e vir aqui e fazer uma série de conferências para nós. Uma semana nós ouvindo aqui a pessoa falar. Se a gente ouvir e não guardar no coração, não adianta nada, amados. Nós precisamos ouvir a voz de Deus com um coração espiritual, porque nós precisamos guardar essas palavras nos nossos corações. Eu me lembro quando era pequeno, eu falava assim: guarda a palavra no teu coração para não pecar. É mais ou menos assim. Eu era pequenininho também, na época do estrebilho, e a gente falava sempre tinha.
Então nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. E nós temos o desafio de sermos uma geração que experimenta e vive o mistério do reino. Porque não tem menor graça se a gente vive como corpo de Cristo, ou diz que vive no corpo de Cristo, mas não experimenta as maravilhas do reino, que já foram iniciadas, amado. O reino de Deus começou a ser implantado com Jesus Cristo. Nós já temos coisas para experimentar, amados. O reino já está sendo implantado. Eu tenho que participar disso. Eu tenho que experimentar o reino. Senão não adianta nada, vamos ficar em casa. A igreja precisa experimentar o mistério e crescer como igreja dentro do mistério de Deus. É isso que nos vai fazer diferentes, capazes de impactar o mundo. Nós precisamos experimentar o reino já, hoje, agora. Mas para isso eu preciso ouvir, eu preciso guardar, e eu preciso ter a vida transformada. Amados, nós precisamos, e a minha oração final é essa: nós precisamos ser uma geração que procura viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, livre das amarras da religiosidade. Amado, não viva na religiosidade. Não viva na religiosidade. Não viva, não faça isso. Experimente a liberdade de Jesus Cristo. Você não está preso a essas amarras. A gente tem vivido durante muitos e muitos tempos agarrados por essa amarra da religiosidade. Faça por amor a Jesus Cristo, pelo que Ele fez pela sua vida. Não é porque você faz parte de uma igreja, mas é porque você ama, porque você ouviu a voz, guardou no coração e teve a vida transformada. Não é pela religiosidade. Viva livre dessas amarras. Nós precisamos viver uma igreja que é baseada na palavra do Senhor, vivendo o compromisso de sermos o corpo de Cristo nesses dias. E eu tenho dito aqui, vou repetir mais uma vez: nós vamos precisar fazer a diferença no pós-pandemia. Vai ter muita gente precisando de Jesus Cristo. Então eu preciso fazer parte do corpo. E para terminar, nós precisamos, preparados pela palavra, ouvindo a voz de Deus, corações transformados, curados e sarados, nós precisamos ser uma geração, e eu oro por isso, que é uma geração que participa efetivamente da consolidação do reino de Deus aqui na terra. Amados, se não foi para isso que a gente foi chamado, meu Deus, tem misericórdia de nós, porque nós fomos chamados para consolidar o reino de Deus dele aqui na terra. É para isso que nós fomos chamados. Que a nossa geração seja essa geração, onde lá no futuro as pessoas vão falar: pô, aquela geração foi uma geração que ouviu a voz de Deus e participou da consolidação do reino de Deus. Está na hora da gente buscar coisas que talvez para o nosso entendimento hoje ainda esteja longe de nós, porque as coisas de Deus são assim, mas que a gente faça a nossa parte. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. E abra seu coração e guarde essas palavras para que a gente possa fazer a diferença. Que essa seja a característica da geração dessa igreja, em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, pela meditação na tua palavra. Toca nos nossos corações, toca, Senhor, toca, transforma, tira de nós o que não vem de ti. Nós precisamos ser libertos de tanta coisa que nos prendem a esse mundo. Nós queremos experimentar de ti e ter a vida transformada. Fala conosco,
Eu te agradeço por cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém.